Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e eu separei uma lista que vai te fazer relembrar de 17 jogos que estão fazendo 30 anos em 2025. O que tem de jogo fera nessa lista não tá escrito. Sem mais delongas, bora pra lista. 17º, The Dig PC. Começamos a nossa lista com um jogo desenvolvido pela LucasArts e é um daqueles jogos amados ou odiados. Estamos falando de The Dig, que saiu para PC em novembro de 95. O jogo é baseado em uma ideia de ninguém mais ninguém menos que Steven Spielberg. Com puzzles desafiadores e uma atmosfera séria e única, The Dig é um dos jogos mais memoráveis da década de 90. Nesse ano ele completa 30 anos. Décimo sexto, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, PlayStation 1. Outro game, só que totalmente diferente de The Dig e que completa 30 anos em 2025, é o Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Eu joguei muito esse no PlayStation 1. Eu confesso que na época eu me divertia bastante, só que eu não sei se ele envelheceu bem, eu preciso revisitar essa pérola. Eu acho que todo fã de Dragon Ball que teve o PlayStation 1 na época, pelo menos se esbarrou com esse game. Esse marcou época demais, tinha personagem pra caramba pra escolher, muito massa. Décimo quinto, Command & Conquer PC. Esse é um dos precursores do gênero Real Time Strategy, o RTS. Ele tem uma narrativa envolvente, contada por meio de full motion video e uma trilha sonora marcante. Esse é um jogo que se tornou um clássico instantâneo, influenciando muitos outros títulos do gênero. Um clássico absoluto dos jogos de estratégia para PC. Command & Conquer está completando 30 anos esse ano. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Construction complete. Waiting orders. Ready and waiting. Affirmative. Moving out. It's what's between them that's scared. 14º, Full Throttle PC. Em 14º lugar, temos outra joia da LucasArts. Full Throttle, que é um Adventure Point and Click para ninguém botar defeito. Um jogo que é quase obrigatório para quem gosta desse estilo de game. Sem contar que ele é cheio de humor, com animações incríveis e que ele também faz o seu trintou esse ano. Esse é o Full Throttle de PC. Boys, I can ride. Step on it. Let's find out who they are. December 61, my dad's wages lie. Still on that salary, we are born pussy tight. 13º, Super Sidekicks 3 The Next Glory para arcade e Neo Geo. Agora temos um dos jogos mais populares da SNK, o Super Sidekicks 3, lançado para arcade e Neo Geo em 1995. Um jogo extremamente carismático, com gráficos e animações incríveis, uma jogabilidade super única e uma proposta bem legal. Esse jogo é maravilhoso e eu tive o prazer de jogar ele em uma das Copas Rambo de futebol velho que eu joguei. Foi uma experiência bastante divertida. Super Sidekicks 3 fica aí na nossa 13ª posição.
12º, Daytona USA, Sega Saturn. Famoso pela jogabilidade viciante, gráficos 3D impressionantes para a época e sua trilha sonora marcante, especialmente a música Let's Go Away Daytona. Apesar das limitações técnicas no console, o jogo se manteve grande parte da experiência original dos arcades e tornou um ícone da história dos jogos de corrida que é lembrado até os dias de hoje. Esse aí era o sonho de consumo de muitos dos anos 90. Décimo primeiro, Wipeout, PlayStation 1 e PC. Um jogo com uma estética futurista, uma vibe de F0 e que ficou bem famoso na sua época é o Wipeout. Um bom jogo de corrida para PlayStation 1 e PC e que até hoje é muito bom, mesmo completando 30 anos esse ano. Quem lembra aí do Wipeout, que lançou para PlayStation 1 e PC em 1995? Décimo, Twisted Metal PlayStation 1. Quem nunca jogou Twisted Metal no Play 1? Ok, eu confesso que eu joguei muito mais o Twisted Metal 4 do que os outros, mas é uma das franquias mais icônicas dos anos 90. Véi, os caras juntaram carros extremamente estilosos e originais com personagens bacanas e armas super legais. E, tipo assim, né, é aquela coisa mais gostosa que você pode fazer em jogo que tem carro e arma, né? Jogo que tem corrida com tiro, tipo Rock'n'Roll Racing, é destruir o adversário, cara. É muito prazeroso. Só que aqui não tem corrida. Exclui a parte da corrida e só vai pra porrada, só vai pro fight, só destrói a galera. Pô, é bom pra caralho, tá ligado? E nessa, os caras criaram um gênero praticamente novo, né? Não existia, não sei lá, não tem um gênero que define o Twisted Metal, tá ligado? É isso aí. E lá se vão 30 anos do primeiro Twisted Metal. Estamos ficando velho, rapaziada. Nono, Maui Ballard em Cold Shadow, Mega Drive. Nesse jogo incomum da Disney, o Pato Donald assume o alter ego de Maui Ballard, um detetive aventureiro que pode se transformar em um ninja habilidoso. O destaque aqui é sua jogabilidade criativa, gráficos bonitos e uma atmosfera cheia de mistérios. Cold Shadow tornou-se um clássico cult conhecido por sua dificuldade elevada e charme visual. E é mais um jogo que chega na casa dos 30. Oitavo, Mortal Kombat 3 Arcade. Ok, agora a gente tá falando de uma das franquias mais importantes da história dos videogames, porque pra mim é impossível você falar de videogame nos anos 90 sem mencionar Mortal Kombat. Eu acho que eu desconheço alguma pessoa que viveu os anos 90 e 2000 ali, sem pelo menos ter jogado Mortal Kombat uma vez na vida sequer. O 3 de arcade trouxe novos personagens, combos fodas, fatalities sensacionais e, enfim, o que isso aqui foi febre não tá escrito. Sétimo, Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Inspirado no filme de 95, o jogo de Power Rangers trouxe uma experiência clássica de beat'em up para o Super Nintendo. E também veio para provar que jogo de filme pode sim ser bom. É raro, mas acontece. Com gráficos detalhados, uma jogabilidade bem boa,
uma excelente e divertida opção de jogo em co-op, o título capturou bem a essência de ser um Power Ranger. Eu tenho esse jogo até hoje, já zerei algumas vezes e joguei centenas de vezes, tanto solo quanto co-op. É um jogaço muito divertido, uma excelente pedida a dois para jogar no Super Nintendo. Sexto, Comix Zone Mega Drive. Outro que está fazendo 30 anos é o excelente Comix Zone, que tem uma ideia original e absolutamente genial. Você joga dentro de uma revista em quadrinhos. Gráficos são lindíssimos e animações sensacionais, impressionantes mesmo. O problema aqui é que ele é difícil pra caceta. Eu acho que eu nunca passei da segunda fase. Só que ao mesmo tempo ele é emblemático, é um puta jogo assim que marcou época mesmo. Eu quero deixar uma pergunta aí, quem aí zerou Comix Zone? Eu realmente penei aqui, realmente passei longe de zerar. Se você já zerou, coloca nos comentários aí, por favor. Quero saber se alguém conseguiu essa proeza. Quinto, Super Mario World 2 Yoshi Island Super Nintendo. O sucessor do Super Mario World está completando 3 décadas esse ano e é um dos jogos com os gráficos e animações mais belas do Super Nintendo. A estética, que é bem diferente do primeiro, tem uns gráficos assim que parece que foram desenhados à mão. A parada é diferenciada mesmo. E diferente do primeiro jogo, aqui você não controla nem o Luigi nem o Mario. Aqui você controla o Yoshi. Você tem que proteger o bebê Mario, que tem um choro absolutamente insuportável. Esse aí é outro jogo que eu joguei algumas vezes, mas não passei nem perto de zerar, mas eu ainda vou fazer isso certamente. Quarto, Killer Instinct Super Nintendo. Aquela sua fita preta do Super Nintendo, ela tá completando 30 anos. É, rapaz, estamos ficando velho mesmo. Quem aí tinha aquela fita preta do Killer Instinct do Super Nintendo? Eu tenho ela até hoje e é um dos jogos que eu mais joguei na plataforma. Eu juro pra vocês que um dia eu já fui bom com o Spinal e com o Jago, eu juro. Só que hoje, esquece. Eu devo ser uma negação absoluta. Eu joguei, deve ter uns 2 anos e, cara, deu até vergonha, tá ligado? Esse é um dos jogos de luta mais clássicos do seu tempo, um ótimo porte do arcade, com uma atmosfera que até hoje me dá muito medo, porque ela é bem macabra. É um jogaço, aço. Terceiro lugar, não poderia faltar, International Superstar Soccer Deluxe de Super Nintendo. Esse aqui dispensa comentários, né? Provavelmente o jogo mais famoso de videogame dos anos 90 e 2000 aqui no Brasil. Jogabilidade muito à frente do seu tempo, gráficos fantásticos, uma atmosfera foda, um jogo brilhante para sua época e que dá para jogar tranquilamente e se divertir até os dias de hoje. Eu tenho até uma camisa do Brasil com o Alejo 7. Todo fã de videogame e de futebol que cresceu nos anos 90 jogou essa pérola aqui que completa 30 anos esse ano. Replay.
shoots. Goal! Segundo, Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, Super Nintendo. Mais um queridíssimo do meu coração que vai completar 30 anos esse ano é o Donkey Kong Country 2, um jogo absolutamente foda em vários aspectos, um dos melhores jogos já feito na história dos videogames. Dispensa comentários também, esse aqui beira a perfeição, uma trilogia toda, né, muito foda, mas esse aqui pra mim é o preferido dos três. Tem uma trilha sonora simplesmente fantástica, gráficos absurdos, jogabilidade boa, inimigos legais, o jogo é praticamente perfeito, tá ligado? Esse aqui eu tenho um carinho especial porque eu tenho a fita dele até hoje, fita de época, e tem aquele peso emocional pra mim que pesa legal na hora de escolher qual dos três que eu gosto mais. É um absurdo de jogo de videogame que completa 30 anos esse ano. Eu tenho comigo que 1994 e 95 pra mim foi a época de ouro dos videogames, porque o que tem de pedrada lançada nessa época é sacanagem. Em primeiríssimo lugar, não poderia faltar Chrono Trigger Super Nintendo. Um dos RPGs mais absurdos de todos os tempos, um jogo praticamente impecável, a trilha sonora é uma parada praticamente antológica, eu escuto diariamente mesmo, não, diariamente não, mas eu escuto com uma frequência muito grande, gráficos muito bonitos, uma história foda. Cara, não tem o que falar desse jogo, tá? Eu zerei ele, eu fui zerar ele só em 2019, tá? E assim, eu zeraria novamente, apesar de RPG ser mais longo, etc, etc. Esse aqui merece uma segunda zerada, que, cara, é um jogo que beira a perfeição, sério. O hype em cima dele faz muito sentido, porque é um jogaço mesmo, tá ligado? Eu amo esse jogo, é uma estética que me pega muito. Tem Akira Toriyama, né? Não preciso falar mais nada, né? É foda, é um jogo incrível. Quem nunca jogou Chrono Trigger, dá uma chance, porque você é louco. É isso, rapaziada. Essa foi a nossa volta no tempo em que relembramos jogos clássicos e icônicos que completam 3 décadas em 2025. Claramente ficou faltando alguns, mas eu acho que essa lista ficou bem legal pra gente relembrar um pouco desses jogos que fizeram história. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, entra no nosso Discord aí na descrição, vire membro, os links estão tudo na descrição aí. Apoie o canal aí, seja parceiro nosso aí. Enfim, um forte abraço, fui, compartilhe esse vídeo pro seu brother e tchau!